eu sou Nilza Sacomã, advogada especialista na área de direito na saúde. Nós estamos aqui no nosso bate-papo do terceiro e último episódio sobre a saúde holística e o bem-estar da população. Estou aqui com a minha amiga Sandra Consalter Uibe, arquiteta, que tem este olhar voltado para o bem-estar da população através de uma arquitetura sob a ótica holística. Então nós vamos hoje bater um papo com ela a respeito disso. Sandra, com o advento da pandemia, nós levamos um grande susto, né? Ficamos bem assustados com aquela pandemia, todo mundo dentro de casa, todo mundo com medo de se contaminar. E houve um lado muito ruim e que as pessoas adoeceram no primeiro momento porque elas não estavam acostumadas a ficar dentro de casa. E o homem é um ser social, ele gosta de se interagir, de repente ele interagia com a própria parede ou com a planta ou com o cachorrinho dele, né? E aí, Sandra, me diz, qual foi o resultado disso? O que resultou de bom em termos de arquitetura que você pode nos dizer que a população acabou entendendo como é que é esse novo modo de viver? Porque nós não vamos mais voltar ao passado, né, Sandra? A gente espera que não, né? Mas, Nilza, realmente a pandemia trouxe uma nova forma de utilização dos espaços dos lares. Em primeiro lugar, a casa anteriormente era dormitório. As pessoas saíam cedo, passavam o dia fora, levavam seus filhos, quem tinha filho, para as escolas, buscavam em olhares em diversos horários, mas voltavam para casa para dormir e eventualmente faziam uma refeição. Então, qualquer lugar da refeição, para assistir uma televisão e para os seus quartos e tal, mudou tudo. Nós passamos a utilizar os espaços domésticos 24 horas, exatamente todo o tempo do dia e da noite a gente estava lá. Então, tínhamos que setorizar. A princípio ficou tudo misturado, todo mundo trabalhava em sala de jantar. Era criança correndo ali, era cachorro latindo lá e todo mundo aquela coisa girando no entorno do trabalho. Mobiliário não era adequado, porque cadeira de sala de jantar não é cadeira de trabalho. Então ela não tem ergonomia, você não consegue ajustar o móvel. Porque uma cadeira de trabalho, ela se ajusta ao seu corpo, não é o seu corpo que se ajusta a ela. Então, a iluminação não era adequada, as pessoas passavam um dia, às vezes, olhando para a parede, enquanto que era só girar e dar, virando para uma janela, para uma sacada. Nós, arquitetos, tivemos que reavaliar os espaços desses clientes, dessas pessoas, e mostrar que tem condições de você desempenhar essas funções dentro da sua casa. Mas a casa teria que estar preparada para receber. Então a gente foi muito consultado, trazendo parte de escritórios para dentro de casa, criando esse setor, setorizando os espaços. As pessoas que trabalhavam em casa tiveram que disciplinar e se disciplinar em relação aos filhos, crianças, de tal hora, não estando a gente pode voltar a conversar. Então a interação espaço-pessoas foi muito grande. E nós, profissionais da área de arquitetura e os clientes, e as pessoas de uma forma geral, não pode esquecer, nós temos muitas soluções para criar espaços seguros para os de novos jovens, mais ou menos jovens e idosos, que seja, né, essa nova classificação. Não tenham vergonha de pedir para instalar barra nos banheiros. Não fiquem intimidados em colocar uma banqueta para você sentar e lavar seu pé dentro do banheiro. Usem tapetinhos de borracha que te dão segurança dentro do box, porque o banheiro é o lugar, o maior número de acidentes domésticos para as pessoas que têm deficiência ou são idosas, é no banheiro. É interessante você falar isso, Sandra, porque a gente não tinha esse olhar. Eu tive uma experiência na época da pandemia, montei minha escrivaninha na sala. Depois de um mês eu já estava irritadíssima. Chamei a Sandra, ela criou um ambiente maravilhoso. Hoje eu tenho um escritório em casa, que é uma biblioteca, que eu adoro o ambiente. E no primeiro momento não dei importância, mas ela se preocupou com a luz que entraria com a cortina, o tipo de mesa, qual a cadeira que eu precisava, qual a posição que ia ficar a minha mesa. E olha, eu digo por experiência, passei a ter um lugar maravilhoso para trabalhar. Eu adoro ficar naquele meu espaço. Então, a Sandra, você tem razão, Sandra. Nós temos que nos preocupar com esse bem-estar. E eu concordo e acho que não apenas para os velhos,
mas também para todas as pessoas a gente tem que ter um cuidado com essa questão da segurança, né, Sandra? Então, as pessoas passaram a ter esse olhar. Finalizando a sua fala, nos fale, Sandra, como ficou então o olhar das famílias? Elas passaram a ter esse cuidado? Passaram, Nilza, a se preocupar um pouco mais, pelo menos, porque é um assunto novo. Você entender que você passa a ter necessidades diferentes do que você tinha com 30 anos, os espaços envelhecem e a gente precisa tomar esse cuidado. Nós evoluímos, crescemos, mudamos e os espaços têm que mudar também, conforme a idade, a utilização e como a gente está no nosso momento atual. Então, cuidado, espaço envelhece, precisa ser revisitado sempre. Então veja, gente, não somos só nós que temos que lutar pela nossa saúde e bem-estar, mas nossos espaços. Aquele velho, aquele móvel velhinho que está ali te perturbando, quando você passa, você tropeça, está na hora de trocar e conversar com um arquiteto que tem um olhar holístico. Aí, chamar o profissional, isso é interessante. Se vocês gostaram das nossas falas e desse bate-papo, dê um like, né? Nos siga na rede social, ele estará no podcast, estará também no YouTube, no Instagram, e gostaríamos que vocês escrevessem, dessem a sua opinião para que nós possamos responder e até trazer para vocês informações interessantes, assuntos que vocês gostariam de ouvir. Muito obrigada e até a próxima. Obrigada, Nilza, pela oportunidade. Obrigada.